Campeonato Brasileiro de Futebol perto do fim, o campeão já conhecido há semanas. Os menos envolvidos com o tema podem pensar que está tudo morno no reino da bola. E tem razão em certa medida se as posições mais importantes na tabela e também os lanternas estão quase todos sacramentados. Mas os bastidores, até essas condições conhecidas por antecipação, são vistas com desconforto, desconfiança até. Por essas e outras, esse Brasileirão é marcado por um recorde de reclamações e queixas que passam pela arbitragem, pelo suposto privilégio a clubes, a atuação polêmica do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a suposta falta de transparência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que acaba de dispensar o técnico da seleção sem esclarecer o motivo. Este Assembleia Debate reúne parlamentares para analisar a situação dos clubes, a relação deles com a CBF e os efeitos da lei na administração do nosso futebol. Participam do programa os deputados Marques Abreu, do PTB, o presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele está no primeiro mandato na Assembleia. Técnico em desporto, graduando em processos gerenciais, ele foi jogador profissional de futebol. Atuou em grandes clubes, no Rio de Janeiro, no Vasco e no Flamengo, no estado de São Paulo, no Corinthians e no São Paulo e no Clube Atlético Mineiro em Minas Gerais. Também jogou no Japão. O deputado Rogério Correia, líder da bancada petista, integrante das comissões de Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Política Agropecuária e Agroindustrial. Está no terceiro mandato na Assembleia. Fundador do Sindiúte, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, foi vereador em Belo Horizonte e delegado regional do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Deputado Gustavo Perrella, vice-líder da bancada do PDT, integrante das comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Esporte, Lazer e Juventude. Está no primeiro mandato como deputado estadual. Empresário e administrador de empresas, é conselheiro do Cruzeiro Esporte Clube, onde já ocupou os cargos de superintendente de gestão e vice-presidente de futebol. É ainda membro do Conselho Estadual da Juventude. E deputado João Vitor Xavier, do PEN, Partido Ecológico Nacional. Ele é vice-líder do Bloco Transparência e Resultado, além de integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, onde exerce o primeiro mandato. Também foi vereador em Belo Horizonte. É jornalista e radialista da equipe de esportes da Rádio Itatiaia, com experiência internacional na cobertura de Olimpíadas, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos e Copa das Confederações. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta. Este é o Assembleia Debate que começa agora. Vamos começar o programa com um traçado histórico, desde que o amadorismo reinava no reino da bola, até leis mais severas que afetam a administração dos clubes. A primeira grande transição do futebol brasileiro, do amadorismo ao profissionalismo dos atletas, começou em 1933. O impulso foi a legislação trabalhista que entrou em vigor, alterando os setores da economia. Nesse contexto, nasceu a profissão de jogador de futebol. 5 anos depois, o profissionalismo passou a ser adotado pelos principais clubes, organizados na então denominada Confederação Brasileira de Desportos. Mas demorou muito até ser regulamentada a primeira lei que tratou de forma direta da relação clube-jogador. A Lei do Passe de 76 permitia aos clubes formadores de atletas usufruírem o direito econômico sobre esses jogadores. O clube podia alienar o direito sobre o atleta para honrar os custeios ou sanar dívidas. Sancionada em 93, a Lei Zico permitiu aos clubes serem gerenciados por entidades com fins lucrativos. A intenção do governo era transformar os clubes em empresas com o fim das vantagens fiscais, o que não foi bem recebido pelos clubes. A Lei Geral sobre os Desportos, conhecida por Lei Pelé, é de 1998. Entre as novidades que trouxe está a extinção do passe, com o impedimento dos clubes de negociarem os direitos sobre os atletas. A exceção eram jogadores formados pelos clubes que teriam direito a esses atletas até eles completarem 23 anos de idade. A Lei Pelé passou ainda a obrigar que os clubes se tornassem empresas.
Em 2003, foi lançado o Estatuto do Torcedor, que passou a ser tratado como um cliente e, portanto, detentor de direitos no futebol. No mesmo ano, a Lei de Moralização do Futebol previu a transformação de associação desportiva em clube-empresa e a possível responsabilização dos dirigentes em caso de má administração dos clubes. Bom, muito obrigada pela presença dos senhores nesse programa sobre essa paixão nacional, que é o futebol, que movimenta 5% do PIB mundial, responsável pela geração de 200 milhões de empregos. Qual que é o significado dessa atividade para a sociedade brasileira? Começando pelo senhor, deputado João Vitor. Prazer participar com todos os colegas, com o telespectador da TV Assembleia. Para mim, o futebol, além de uma paixão, é hoje um grande negócio, como os números mostram. Um dos maiores empregadores do mundo. O futebol gera muitos empregos. A gente fica pensando sempre no cara que está empregado dentro de campo, jogando, como era o caso do nosso querido Marques. E muitos desses jogadores ganhando muito bem. Mas esses jogadores são até a minoria no futebol, 3, 4% de jogadores que jogam em primeira divisão de campeonato brasileiro. A grande maioria são jogadores que ganham mal, que ganham pouco e tem naquilo ali uma oportunidade, um sonho. E o futebol vai gerando essa cadeia. Muita gente trabalhando, desde o jogador, técnico, comissão técnica, médico, tem advogado que ganha dinheiro com o futebol, até o vendedor de churrasquinho na porta do estádio. Tem uma função esportiva importante, da paixão importante, mas economicamente hoje o futebol é muito importante também para todo o país e para todos que gostam e todos que vivem do futebol. Obrigada, deputado João Vitor. Deputado Marques, o senhor compartilha dessa opinião ou acha que a sociedade brasileira ainda precisa enxergar mais esse lado econômico, né, por trás do futebol? Não, primeiro, meus cumprimentos, né, os amigos também da bancada. E sem dúvida, a gente viu ali uma evolução muito forte, né, desde a década de 30, né, futebol evoluindo, clube empresa, né? Eu sou de uma época mais recente, ali de 93, quando eu comecei, né? 98, o atleta já tinha o passe para poder negociar, né? E foi uma grande evolução no que se diz respeito ao gerenciamento da carreira do atleta, né? Eu vejo também, do lado do torcedor, um avanço importante também. Ele está sendo mais respeitado hoje dentro dos estádios. Muitos são maus torcedores, é bem da verdade também, que não estão nem aí, prejudicam seus clubes em muitos momentos, jogando objetos dentro do campo, né? Muitas coisas têm que ser revistas ainda, já que vem uma Copa do Mundo aí, e a gente tem que evoluir em todos os sentidos, né? Obrigada pela sua participação inicial também, deputado Marques, deputado Gustavo Perrella, que tem um olhar de dentro de um clube importante como o Cruzeiro. Qual a opinião do senhor? Primeiro, boa tarde a todos, Helena, os colegas de casa legislativa. Bom, o deputado João Vitor colocou muito bem que eu acho que o futebol hoje, no mundo inteiro, é uma paixão, né? E eu acho que economicamente, eu acho que é o primeiro a sentir o impacto econômico dentro do país, eu acho que é o futebol. Não só o futebol, acho que todos os esportes que são movidos por essa paixão. Visto que quando a economia está ruim, os primeiros contratos a serem rompidos são contratos de marketing, enfim, são preço de ingresso, o torcedor deixa de ir nos estádios. Enfim, então acho que esse impacto econômico, ele é primeiro no futebol. E como é uma paixão, eu acho que como todos os esportes, o Brasil vive isso muito intensivamente, a gente respira futebol, e eu acho que esse impacto na sociedade é justamente esse, João, que você colocou aí. Então, e a gente que está dentro do esporte, acompanhando de perto, a gente vê essas mudanças, e eu vejo com bons olhos, né? Apesar de ser um pouco tardia, que a gente acompanhou ali na reportagem, 1900 e tanto, tinha só depois em 2003 que eles foram ver de fato o direito do torcedor. Então acho que está havendo mudanças, tem que haver mais mudanças, mas eu acho que estamos no caminho certo. Obrigada também, deputado Gustavo, deputado Rogério, para a gente fechar a nossa rodada aqui das considerações iniciais. Bem, eu falo aqui mais com o olhar do torcedor, né? Estou no meio de craques aqui, o João Vitor, que é cronista esportivo, né? E jornalista, entende bastante do assunto. O Marques foi um craque lá do nosso Clube Atlético Mineiro e outros times, e o Perrella, que tem experiência também na direção do clube de futebol. Eu falo mais como torcedor. Eu vejo sim uma evolução grande. Eu sou torcedor de arquibancada, sempre fui muito em campo, já gritei muito olê Marquesa na arquibancada, e eu acho que nós evoluímos bastante, né? Eu lembro do Mineirão que você não tinha nem limite de pessoas. Você pensar isso no dia de hoje,
do ponto de vista do olhar do torcedor, do olhar da paixão pro futebol. Era um perigo, um risco iminente, né? Você não tinha controle de bebida alcoólica, você não tinha cadeira, arquibancada, eram completamente lotadas. Eu fui em vários jogos dessa forma, ainda menino. Hoje você vê uma evolução, um maior conforto do torcedor, então isso tudo é importante. Agora é preciso também manter, e é uma preocupação que eu tenho, o acesso das camadas mais populares ao campo. Eu hoje vou no Independência, sinto muita falta disso. É um ingresso que é muito caro no dia de hoje, você acaba excluindo uma parcela importante do nosso público de ir ao campo até pelo fator econômico. Não acho que nós devemos ter essa preocupação também, não sei se é um fenômeno só de Minas, mas é uma preocupação. Agora, é evidente que isso precisa ser feito com qualidade, você dá acesso ao estádio, né, com a qualidade necessária, mas sem sombra de dúvida nós estamos evoluindo, mas é preciso discutir um pouco esse olhar, eu tenho muita essa preocupação. Mas é um prazer estar aqui, vou aprender um pouco aqui com os meus colegas, meus companheiros aqui da Assembleia. Bom, o deputado federal e ex-jogador Romário tem sido um crítico das gestões à frente da CBF, né? Recentemente, o deputado Romário anunciou que vai tentar coletar assinaturas para instalar uma CPI da CBF em Brasília. Qual a opinião dos senhores sobre a condução da Confederação Brasileira do Futebol? Eu acho que a CBF, ela é muito questionada no futebol brasileiro e eu acho que há razão para questionamentos em cima da CBF. Principalmente na gestão do ex-presidente Ricardo Teixeira, que foi absolutamente obscura e foi demasiadamente longa. Acho que está passando a hora da gente rediscutir no Brasil, e isso é um papel da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, a gente discutir a duração de mandatos dentro de entidades como as confederações e o caso da Confederação Brasileira de Futebol. Não dá para você ter uma confederação que um homem reina à frente dela durante mais de 2 décadas, como foi o caso do Ricardo Teixeira na CBF. Passou a ter uma diferença do que era, não público, porque a CBF é uma entidade de direito privado, mas que é uma paixão de todos, que é de todos os clubes, de todas as federações, e que no fim das contas é do torcedor, que é o grande apaixonado, é a grande razão de ser do futebol. Se tornou uma coisa privada e um grande negócio privado. O futebol movimenta muito dinheiro hoje. E tudo que movimenta muito dinheiro acaba movimentando também muitos interesses. E muitas vezes o interesse do clube, o interesse do torcedor foi colocado em segundo plano para que ficasse em primeiro plano interesses econômicos ligados ao Ricardo Teixeira, à sua família e aqueles que estavam ali no entorno dele. Então, isso é muito preocupante e acho que tem que ser melhor discutido no Brasil a questão da CBF. Não sei se uma CPI vai resolver o problema. Talvez o problema seja resolvido mais com uma nova configuração legal do processo. Mas que é importante o debate em cima da CBF até por tudo que nós vimos durante todos esses anos na gestão do Ricardo Teixeira, para que não se repita nas próximas gestões na CBF. Eu vejo o poder hoje do futebol brasileiro muito centralizado no eixo Rio-São Paulo, né? Acho que as federações mineira, gaúcha, de tantos outros estados afora no Brasil, tinha que ter um poder maior para dar as suas opiniões, para se fazer valer as suas opiniões, né? Eu vejo hoje, infelizmente, muito restrito ao eixo Rio-São Paulo. É uma decisão tão importante tomada na semana passada em relação ao treinador da seleção brasileira, né? Acho que é muito restrito ao poder do Marinho, né, que hoje é o presidente da CBF, e ao seu vice. Acho que uma situação dessa, Copa chegando, Copa das Confederações chegando, devia ser então abrir um debate para ver o que realmente era melhor para a CBF, para o treinador da CBF, né? Acho que não só ficar ali restrito à opinião do presidente, do seu vice-presidente, enfim, do eixo Rio-São Paulo, né? Os senhores acham que bastaria outras confederações participarem mais, ou cabe também falar numa intervenção pública, numa nova configuração, ou esse não é um caminho? Eu acho justamente esse. Eu acho que começa assim. Quando há um movimento de toda a sociedade envolvida em buscar saber o que está acontecendo dentro da CBF, igual é o que o João falou, acho que a CPI não sei se resolveria o caso, mas já mostra uma preocupação com outro poder, né, que são os deputados poderem investigar, enfim, está mostrando à sociedade o que sempre ocorreu lá dentro da CBF. Eu não sou um crítico ferrenho, mas eu acho que tem muita coisa a ser mudada justamente pelo fato da transparência que hoje não há dentro da CBF. Eu acho que é muito disso. Eu acho que você ter um mandato aí ilimitado, eu acho que é prejudicial. Eu acho que tem que ter renovação, sim.
E tem esse apelo da sociedade querendo saber o que está acontecendo dentro da CBF, eu acho que já cria uma instituição de mudança dentro do órgão que é benéfico para o futebol. Eu apoio a iniciativa do Romário. Eu acho que a CBF hoje virou uma caixa preta. Quem está de fora tem exatamente esse sentido da CBF, uma caixa preta. Essa questão do técnico é por que contratou esse, por que dispensou. Quer dizer, nós não merecemos nem saber o motivo da dispensa. Como é que vão ser os critérios para a contratação de um novo técnico. Tudo isso é caixa preta, você não tem justificativa, a sociedade sequer. E é algo que, embora seja privado, né, como diz o Perrella, é algo que é público, é uma paixão nacional. Envolve um recurso financeiro enorme dentro da CBF. Uma relação com as próprias empresas de comunicação também muito grande. Há sempre denúncia de privilégio, porque que apenas isso é de uma empresa ou de outra. Então tudo isso tem trazido uma desconfiança na relação com a CBF, que eu acho que precisa eu acho que uma CPI poderia ser o esclarecimento, afinal de contas está muito fechado. Eu inclusive mandei um Twitter para o Romário e fiz uma campanha para ele incluir nessa questão o STJD também, dentro dessa CPI, para ver como é que ele funciona, quais as mudanças. A CPI às vezes é vista só como algo que você faz uma análise crítica e negativa, mas você pode ter da CPI sugestões positivas que mudem o funcionamento. Então, eu concordo com o Romário. Até para deixar clara a minha questão, eu não sou contra a CPI. Eu acho que a CPI não é também um caminho final, não seria um ponto final. Dentro dessa linha que o Rogério disse, eu concordo muito com ele. Talvez possa ser um ponto para o início de um debate mais amplo acerca da questão. Mas acho que passa muito por uma mudança jurídica. Até para dar alguns números aqui, a CBF hoje tem em torno de 15 patrocinadores e contratos anuais que giram em torno de 20 a 30 milhões de reais. Então nós estamos falando de um orçamento anual bilionário. A CBF, a seleção brasileira, Rogério, não joga mais no Brasil. A seleção brasileira joga mais em Londres, na Inglaterra, do que no Brasil, porque vendeu os direitos de negociação dos jogos para um grupo árabe que coloca a seleção brasileira hoje onde quiser. Então, tem muitas coisas que levam a desconfianças. O Marques, que foi jogador, sabe disso. Durante anos e anos houve a desconfiança, e há até hoje a desconfiança, de interferência de patrocinadores na convocação de jogadores. Isso mexe muito com o torcedor, que é a ponta mais frágil do processo. Que é o cara que às vezes tira dinheiro da comida dentro de casa para comprar uma camisa de um jogador, para comprar um ingresso para assistir a seleção jogar, como para assistir os clubes também. Isso mexe muito, apesar de serem entidades de direito privado, mexe com o setor mais simples e com o setor mais frágil desse processo. O torcedor é mais frágil do que o patrocinador, do que a imprensa, do que o clube, do que a seleção, do que o próprio atleta, do que o jornalista, é mais frágil do que todo mundo. E ele é a razão de ser disso tudo, e muitas vezes ele não tem o seu direito mais simples respeitado, que é o direito a uma transparência e a uma disputa limpa e uma disputa sadia. Deputado Marques, o senhor comentou sobre a diferença, né, do tratamento em relação a clubes que não são do eixo Rio-São Paulo, e o senhor jogou no eixo Rio-São Paulo e também atuou em Minas Gerais. Poderia dar um exemplo para o pessoal de casa entender de que forma que isso afeta, por exemplo, a questão dos atletas, dos torcedores? Olha, dentro do campo, para mim ficou muito claro nesse campeonato, né? Assim, todos têm o que reclamar, né? Todos os clubes têm o que reclamar, é bem da verdade, né? Mas alguns clubes têm mais. Sempre. Sempre tem mais. E outros menos, né, Marcos? Eu vejo os mineiros aqui sempre de uma forma mais preteridos, né? Assim, os do Sul também, os do Nordeste, né? Eu vejo que muitas vezes o mesmo peso não é a mesma medida em relação ao time do Rio e de São Paulo. O Fluminense sim, foi campeão por mérito, porque foi realmente o melhor time do Campeonato Brasileiro, mas em muitas oportunidades, em muitas ocasiões, foi ajudado sim, em lances muito fáceis, que levantou muitas dúvidas, né? Lances que o juiz muitas vezes está a 2 metros de distância de uma falta, ou de um impedimento, e a questão passa sem nenhum problema, né? Muito diferente dos outros clubes. Então é essa a tese que a gente levantou, né, durante o Campeonato Brasileiro. O campeonato foi muito bom, foi muito bonito, mas infelizmente
não houve o mesmo peso e a mesma medida para todos os clubes do Brasil. Foi a primeira vez que uma queixa tão contundente veio à tona em meio ao Campeonato Brasileiro. Nós né? fizemos até uma audiência pública aqui, né? Nós vamos até mostrar a reportagem daqui a pouquinho sobre isso. Mas já ocorreu em outros anos também, acho que na mesma intensidade. Mas eu acho que esse ano Não foi uma precisa olhar queixa muito coletiva, atrás, não. né? Não precisa olhar acho que muito atrás. O Cruzeiro, no ano passado, ou retrasado, quando teve um jogo muito polêmico com o Corinthians no Pacaembu. 2010. Né? Na minha época, inclusive, eu cansei é um caso até engraçado, Rogério. Você decidiu um jogo, disso. né, Gustavo, contra uma equipe de São Paulo ou Rio, um jogo decisivo, E dentro, sempre muito dentro da casa deles, né, Marcos? Você jogou bola, você sabe como é que é. Nós levamos uma reclamação à CBF após o jogo contra o Corinthians, aquele pênalti do Ronaldo, que nos tirou o título. Na verdade, foi aquele jogo. Não sei se você lembra disso, Rogério. Fizemos uma reclamação formal, dos mesmos moldes que o Atlético reclamou esse ano. A gente fez com vídeos, colocamos tudo, durante todo o campeonato, todos os erros, todos os acertos também, onde a gente foi beneficiado, enfim. Colocamos tudo, o erro era bem maior do que e aquele jogo não tinha condição. Escandaloso aqui. A gente ficou assim... Isso foi em que ano, deputado? Foi em 2010. Agora, isso antigo, né? Nós ficamos revoltados, Rogério. E nós levamos, na época, eu e o Valdir Barbosa, levamos a reclamação para a CBF. Aí, quando chegamos lá, eles falaram assim, Gustavo, me conta aqui, o que você faz com um atacante que errou aquele gol na cara quando tinha chance de fazer o gol? Eu fui levar uma reclamação da arbitragem, ele estava questionando os nossos atletas. Eu falei assim... Nós temos a opção de renovar ou não o contrato com ele, de mandar ele embora, ou de dar multa, ou enfim, ou de abraçar ele e chorar junto por ele ter perdido o gol. Agora, que atitude que nós vamos ter? Se eu estou vindo aqui trazer reclamação para vocês de querer uma arbitragem melhor, mais coerente, qual que é a atitude que nós vamos poder ter? Nós vamos poder mandar o juiz embora? Nós temos o direito de suspender ele? E tem uns que são profissionais. Aquele jogo foi apitado pelo Sandro Meira-Hit, que é um ato mineiro, mas que... saiu de Minas e parece que não gosta muito do nosso estado. Esse cara é profissional. Todo ano, na hora de decidir campeonato, um jogo decisivo, aparece o Sandro Meira-Hit. Esse ano teve um jogo do Atlético também, no Campeonato Brasileiro, nessa reta final contra o Fluminense. O Atlético foi absolutamente prejudicado na hora que você vai ver Sandro Meira-Hit. Ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, na hora da decisão, jogo polêmico, problema, Sandro Meira-Hit. Ano retrasado, Cruzeiro e Corinthians, jogo problema, sério, vai ver quem foi, Sandro Meira-Hit. Todo ano, ele é profissional, Rogério, ele não erra, ele não falha. Tem 2 campeonatos, isso já é antigo, essa reclamação nossa, nós precisávamos até de organizar melhor uma reação, né? Essa questão da STJD devia entrar na CPI do Romário Sotê, porque nós precisamos discutir o que é STJD. Eu lembro de um campeonato que nós perdemos, do Galo, contra o São Paulo, que o Reinaldo não julgou, eles deixaram para julgar o Reinaldo na semana que antecedia o jogo. Então não fizeram o julgamento antes, era coisa antiga, arrumaram o julgamento para tirar o Reinaldo do jogo. E o Atlético perdeu, empatou, foi campeão, vice-campeão invicto, né? E o Cruzeiro, a mesma coisa com o título com o Vasco da Gama, que o jogo era aqui no Mineirão e foi transferido para o Rio de Janeiro. Exatamente. Foram 2 títulos. E que o Armando Marques ainda operou claramente. 2 títulos nitidamente retirados de Minas Gerais, esse aí com não só de árbitro, mas a função toda do STJD fazendo o julgamento parcial em favor do time de São Paulo. Um dos problemas grandes, Rogério, é que 60% dos auditores do STJD estão no eixo. Vamos falar mais sobre o STJD, explicar ao pessoal de casa como é que funciona a justiça desportiva no Brasil no próximo bloco? Não sai daí, nós voltamos já já.